Olá, olá, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Eu trago para você nessa manhã uma palavra para você ponderar. A questão é relacionado à nossa adoração, certo? A forma da igreja adorar, o local da igreja adorar a Deus. Como que a igreja tem encarado a adoração a Deus nos últimos 20 séculos. E também se relaciona a questão do templo. O que era o templo para o povo de Israel na antiguidade? São coisas que nós precisamos no século 21, na era da modernidade, a gente, depois de ter observado tantas coisas positivas e negativas em relação à postura da igreja nesta questão de adoração, a gente parar para pensar e para analisar à luz da Bíblia toda essa situação e fazer a seguinte pergunta: da forma que eu estou adorando, é uma forma correta? Eu estou adorando corretamente ao Senhor? Eu estou fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor? A forma que eu adoro, o modus operandi da igreja adorar, está certo? Está correto? Eu diria para você que, em parte, está certo. Se não fosse as atitudes humanas, se não fosse a ganância do homem, estava tudo perfeito. Mas, infelizmente, o homem tornou-se em extremo ganancioso. Vamos falar o que significava o templo para Israel, para nós entendermos hoje o que significa o templo para nós hoje. Para Israel, o templo era como que a casa de Deus. Deus, inclusive, chama o templo de minha casa. Era o centro cultual, era o centro do culto, era o local onde estava a Arca da Aliança, o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo de Deus. Era o local de purificação, onde o povo se reunia para apresentar ali as suas ofertas de animais, ofertas de cereais, ofertas de adoração verbais, de louvores cantados, de orações, e era um lugar importante porque era a identidade do povo, estava ali naquele lugar. O templo era isso. Deus se fazia presente por vezes, não sempre, mas por vezes o próprio Deus se manifestava naquele lugar, trazendo sinais evidentes da sua presença naquele local. Tinha também um simbolismo cultural, que era um símbolo da identidade nacional do povo, que era o centro da vida social do povo e que representava um tesouro nacional para o povo. Além de, obviamente, ter lá os seus significados políticos como centro de poder e como símbolo da unidade nacional. Tudo isso
era relacionado ao templo. Mas aí Jesus vem e quebra os paradigmas. Ele quebra o paradigma antigo e cria um novo paradigma, um novo modelo. E a gente percebe isso em vários textos do Novo Testamento, mas principalmente no Evangelho de Cristo segundo o apóstolo João, segundo o escritor João, né? E a gente vê isso no capítulo 4 do Evangelho escrito por João, quando Jesus ele realmente implanta, ele rompe com o modelo antigo e implanta um novo paradigma relacionado ao templo. E nós vemos isso naquele diálogo da mulher samaritana, ali no poço de Jacó, quando naquele diálogo é suscitado os locais de adoração de Israel e os locais de adoração do povo samaritano. O povo samaritano tinha como referencial da sua religião a adoração no Monte Gerizim, era o monte referência, ao passo que o povo de Israel tinha a sua referência em Jerusalém, local onde fora, através dos séculos, construído e reconstruído o templo. E aí Jesus ele diz algo que realmente chama-nos a atenção. E eu quero compartilhar com você a partir do versículo 20 do capítulo 4 do Evangelho de Cristo segundo João, que nos diz assim o texto. A mulher diz assim: nossos pais adoraram neste monte, no Monte Gerizim. E vós judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele estava falando dele próprio, de um descendente de judeus, como o Messias Salvador do mundo. Continuemos. E ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento desse diálogo, ocorre algo fenomenal, em que Jesus está dizendo: olha, para o povo, tanto judeu quanto não judeu, a partir de agora, o templo físico, o prédio, a construção do templo não é mais tão relevante na questão da adoração a Deus. A partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é mais necessário a figura do templo. Deus não está mais no templo físico. A partir de agora, Jesus estava dizendo, a partir de agora,
Deus não chamará mais o templo físico de minha casa. Ele estava dizendo, você é o templo de Deus. Em outros textos bíblicos, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo que nós, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, você que me ouve, crente, não crente, cristão, não cristão, não importa, você que vai me ouvir, entenda isso, compreenda essas coisas. O templo físico não é mais uma peça essencial para a verdadeira adoração a Deus. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade e vivam uma vida de santidade, de verdade e de justiça. E cuidem do corpo físico, vivendo de forma tal que este corpo seja instrumento para a adoração a Deus, porque a palavra do Senhor vem nos dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, aí está esta informação que eu creio que vai mudar o seu entendimento em relação à adoração a Deus no templo físico e no templo que é o seu próprio corpo. Que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus.